A gente está mostrando já. Então, aqui, ó, hoje, coloquei exercícios aí, mas não é igual aquele último exercício do fórum, que é aquele do 1,5 de entrega, certo? O que eu vou fazer? Vou passar aqui nos fóruns anteriores, né? Alguns aí tiveram exercícios, os de resumir conteúdo, as 2 últimas aulas aí, resumir conteúdo, isso aqui eu vou comentar. Então, os exercícios mais práticos, eu vou mostrar a resolução. Então, esse daqui, ó, estou voltando na ordem 8/6, que era o exercício do fórum, para esse arquivo aqui. Eu vou resolver ele aí, comentando das respostas aí, certo? Então, aqui, ó, no 1, esse daqui tinha lá 4 questões, cada uma sobre um dos capítulos que a gente já viu. O primeiro aqui, Deadlock, depois tinha lá gerenciamento da memória, sistema de arquivo, entrada e saída. Então, esse daqui, ó, considera a seguinte representação dos processos, A, B e C. Você tem esses 3 processos. Cada processo precisa realizar as tarefas no Azinho, Bzinho e Czinho aqui, ó, né? Então, o A tem 4 tarefas para fazer, o B também e o C também. Essas tarefas requisita recursos, né? Depois libera o uso desses recursos. O sistema operacional escalonou os processos na ordem D. Então, ele escalonou ABC, ABC, gerou o deadlock. Tá? Essa modelagem do escalonamento está marcada nas figuras do E até o J, que são essas últimas aqui, né? Começa aqui no E e vai até o J, né? Então, se ele escalonou nessa ordem que vai do 1 até o 6, primeiro ele executou o 1. O 1 é o A requisitar o R. O R estava disponível, então o R vai uma seta para o A para indicar que o R está alocado com o A. Pois o 2, o B solicitou o S, o S estava disponível, então vai uma seta do S para o B. 3, o C requisitou o T, T estava disponível, vai a seta do T para o C. Aí aqui no H, o A, que é a linha 4, o A requisita o S, mas o S já está sendo utilizado, então vai uma seta do A para o S. Depois o 5, B requisita o T já está sendo utilizado, vai uma seta do B para o T. E o último, o C requisita o R já está sendo utilizado pelo A, uma seta do C para o R. Então isso gera o deadlock, que é essa última representação aqui no J. Aí, resultando do deadlock, considere o caso desses processos, o que o sistema operacional poderia fazer de forma diferente para não acontecer o deadlock. O que ele poderia fazer de diferente aqui é escalonar de forma diferente, né? Tem até uma imagem lá nos slides do capítulo de deadlock que mostra isso daí. É uma imagem que ele representa ele escalonando, por exemplo, AB a B, se não me engano, né? Aí ele escalona AB a B, o A vai conseguir usar os recursos que ele... Na verdade, acho que é AC a C, não é AB a B. AC a C, então ele é como se ele executou a primeira tarefa aqui do A, que é requisitar o R, depois requisita o T, o C. Requisita o S, conseguiu o uso dos dois, vai usar, né? Aí depois ele libera isso daí. Então, o que o sistema operacional poderia fazer de forma diferente? Escalonar os processos de forma diferente para não acontecer o deadlock, né? Por que isso não é válido para um sistema operacional interativo, né? Essa representação eu só consigo falar para o sistema operacional escalonar porque eu sei que esses 3 processos, A, B e C, funcionam desse jeito e a tarefa que eles vão fazer é essa daqui. Num sistema operacional interativo, o usuário está constantemente interagindo com os processos. Então é como se, à medida que eu abrir o processo A, eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei se ele vai requisitar o R, requisitar o S, depois usar esses recursos. Mesma coisa aqui, eu abri o Word, eu não sei se eu vou imprimir esse arquivo, não sei se eu vou mandar salvar no disco, e aí por diante. Então,
No sistema operacional interativo, eu não sei qual é o comportamento dos processos. Se eu já soubesse qual é o comportamento dos processos, você teria esse caso, que o A tem um comportamento, B tem um comportamento, C também, aí eu consigo analisar esse comportamento, ver, como se fosse fazer uma simulação, que há um escalonamento desse jeito aqui vai me levar a deadlock. Então, escalona de uma forma diferente para não gerar o deadlock. Então, o sistema operacional interativo, eu não sei o comportamento dos processos, por isso que eu não consigo montar uma representação, por isso que o escalonamento não resolve esse problema no sistema operacional interativo. Se eu tivesse, se eu tenho um processo que só faz o processamento de alguma coisa, ele não tem interação com o usuário. Aí o processo vai ser descrito desse jeito. Se eu sei como o processo funciona, eu conseguiria usar o escalonamento, mas no sistema operacional interativo não é o caso, certo? Depois, o 2, relacionado a gerenciamento de memória, né? Uma das etapas do gerenciamento de memória é fazer a alocação de espaços quando os processos precisam. Qual a finalidade disso daí? A hora que eu abro um processo, a hora que o processo é criado, eu preciso reservar um espaço na memória do computador para ele utilizar, né? Então, eu estou deixando o processo usar os recursos do computador. Um desses recursos é a memória, então para isso que eu vou disponibilizar um espaço para ele poder usar. Lembra lá no começo das aulas lá que falou que o sistema operacional é um gerenciador de recursos. Então, a hora que você abre um processo, você está executando uma tarefa e o sistema operacional vai gerenciar os recursos do computador. Só que essa gerência você tem que dividir entre todos os processos. Então, por isso que você faz essa alocação de processos. Quais algoritmos podem ser usados nessa alocação? Aí tem os algoritmos lá, first e next. Deixa eu abrir aqui, vai. First e next, best e worst. Gerenciamento de memória, isso aqui. São os 4 algoritmos. São os 4 algoritmos para fazer a alocação, né? Tanto tinha um exercício que falava disso daí, ó. Então, o first, ele procura a primeira posição possível que cabe o processo. O next, ele faz a mesma ideia do first, só que ele continua da onde ele parou. Aí o best é o que se encaixa melhor, que sobra menos. O worst é o que sobra mais. Então, quais os algoritmos podem ser utilizados? Porque os processos não podem estar no disco. Então, aqui ele está falando de gerenciamento de memória para alocação. Na hora que você está rodando os processos, se ele está no disco, o disco demora para você carregar, né? Então, você depende da velocidade do disco para você carregar. Como a hora que eu estou executando esses processos, eu preciso que ele esteja na memória, o disco vai se tornar muito lerdo para você fazer essa informação. Então, por isso, não pode estar no disco, certo? Depois, suponha que o mapa de bits ou a lista de blocos livres com as informações do disco tenha sido perdida. Existe alguma maneira de recuperar as informações do disco ou adeus disco, né? Ou o usuário perdeu tudo aí no caso. Esse mapa de bits é uma representação que tem aqui no sistema de arquivo. O mapa de bits, aqui está a representação da alocação contígua, e o lista, ou a lista de blocos livres tivesse sido perdida. Uma das representações, vou até usar o Excel aqui para rabiscar, que é mais fácil. É como se eu tivesse algo assim. Vamos supor que eu tenho aqui posição 1 até o 10 aqui, por exemplo, né, indicando as posições.
aqui eu tenho o valor armazenado e eu tenho um campo aqui usado, vamos chamar assim. As posições de 1 a 10, como se fossem as posições da memória aí. O valor é o dado que está armazenado lá. Vamos supor, aqui está armazenado A, B, C, D, E, F. E aí por diante. Né? Então, as informações que estão armazenadas. Esse mapa de bits, ele indicaria algo desse tipo aqui. O usado, ele vai ter dois valores possíveis. Se o usado é igual a 0, quer dizer que a posição está livre. Então, quando o usado está marcado como sendo 0, quer dizer que a posição está livre. Quando o usado está igual a 1, a posição está ocupada. Então, como se fosse, se tem informações armazenadas aqui, pode ser que todas essas posições estejam sendo usadas. O que é isso daqui? Eu estou mostrando o que é a ideia do mapa de bits para entender o que ele estava perguntando aí. Então, suponha que o mapa de bits, com as informações do disco, tenha sido perdido. Nesse mapa de bits, são essas informações. Então, por exemplo, a hora que você quer apagar a informação do E e do F, o dado não vai ser apagado literalmente. Você vai só falar aqui, ó, não está mais usado, não está mais usado. Usado 0, a posição está livre. Então quer dizer que essas duas posições aqui, 5 e 6, está livre, outra informação pode ser armazenada aqui. Mesma coisa, se eu colocar um 0 aqui, o A está armazenado lá, mas é como se não tivesse armazenado. Mesma coisa aqui, colocar no J. Né? Então, quando você tem aqui usado igual a 0, quer dizer que essa posição está livre para ser utilizada por outro processo. 1 quer dizer que tem alguma coisa armazenada nessas três posições. Livre, sendo utilizado e livre. Aí ele fala, suponha que esse mapa tenha sido perdido, ou seja, se eu perdi essas informações aqui, ó, se eu não tenho mais esses campos aqui, né? Tem como eu recuperar as informações daqui? Ou seja, é como se eu não conseguisse, não tenho mais esse campo aqui, ó. Como que eu faço para recuperar? É o que ele perguntava. Existe alguma maneira de recuperar os dados do disco ou o usuário perdeu tudo? Né? O que o usuário precisa fazer? Ó, se eu não tenho qual é usado, eu vou varrer essas posições, ou seja, vou analisar uma a uma essas posições e vou tentar extrair informação dessas posições. Ou seja, eu vejo se o A é uma informação útil, vejo se o B é uma informação útil, se o C é uma informação útil, o D, o E, o F. Por quê? Se cada letra dessa daqui, por exemplo, for um arquivo, você não perdeu o arquivo. Né? O arquivo daqui é armazenado. Você perdeu só o mapa de bits que gerencia qual posição está livre e qual posição está ocupada. Então, voltando aqui, ó, suponha que o mapa de bits tenha sido perdido. Né? Eu não tenho mais aquela coluna usada. Existe alguma maneira de recuperar as informações? Ou o usuário perdeu tudo? Sim, existe. Você tem que varrer as posições, procurar em todas as posições, analisando os conteúdos que tem armazenado lá e recuperando esses conteúdos. Isso é no mapa de bits, né? Na lista de blocos livres, é aquela informação que, em vez de ser usado aqui, essa informação é um pouquinho diferente que é armazenado isso daí. É como, vou até excluir aqui, deixa eu ver o que é relacionado a isso. Isso, é o que ele vai fazer. Né? Esse programa vai analisar essas posições aí. Ó. Ele vai varrer essas listas para verificar isso daí. Então, quando eu estou falando ali do lista de blocos livres, é aquela informação, como se eu não tivesse mais esse usado, como se eu tivesse aqui, indicar aqui, 6 e 7 está livre. O livres, eu tenho 6 até o 7. Ocupadas, eu vou ter uma informação aqui, do 1 até o 5, do 8 até o 10. Se eu não tiver mais essas informações, que seria a minha lista de blocos livres, eu consigo recuperar? Também consigo. É só varrer isso daqui, procurar essas posições,
analisar o conteúdo dela para extrair essas informações daí. Então, sim, eu consigo recuperar essas informações. Você acha que eu comentei até no dia da aula que eu estava falando isso daqui, que você apaga informação do HD, aí você consegue recuperar do HD, às vezes de pendrive, de cartão de memória, e aí por diante. Que é o que esse comentário aqui, ó, é o que esses programas aí fazem. Então você baixa lá programas para recuperar essas informações, eles vão fazer isso daí. Eu usei uma vez, se não me engano, chamava Recuva. Famoso até. E o último, quando o processo deseja usar um recurso de entrada e saída, aqui está falando da impressora, por exemplo, o arquivo a ser impresso é colocado no spool de disco antes de ser impresso. Por que isso ocorre? O spool de disco é como se eu tivesse... Vou fazer assim. Como se eu tivesse isso daqui, ó. Eu tenho a memória aqui e eu quero imprimir o arquivo x.doc. Só que o arquivo x.doc está na memória porque eu estou com o Word aberto. Então eu abri o Word, abri o arquivo x.doc, o Word está sendo utilizado, tá? É um processo que está em execução, mando o arquivo imprimir, imprimir o arquivo, mando o arquivo x.doc para impressão. Então o arquivo estava aberto, ele está na memória. Mandei isso daí imprimir, eu vou lá e fecho o Word. Se eu fechei o Word, o espaço da memória que estava reservado para o Word armazenar informação é eliminado. Então, se eu mandei imprimir, mas na hora que eu mando imprimir e fecho o arquivo ainda vai ser impresso. Então, o que acontece? É como se você manda imprimir, eu pego esse x.doc e coloco para cá. Que é um espaço no disco com os arquivos para serem impressos. Por quê? Senão, se você fecha o programa, ele não vai fazer mais a tarefa que você mandou ele fazer. Então, estava lá, por que isso ocorre? Porque o processo pode ser fechado e não continuar a impressão. Qual o problema de não realizar essa tarefa? Se eu mandasse imprimir e eu não jogasse isso daí para o spool de disco, que é como se fosse essa lista de próximos arquivos a serem impressos, poderia acontecer o quê? Eu mando o arquivo mando imprimir o arquivo aqui, começa a imprimir. Vamos supor que tem 10 páginas para imprimir. Na 5ª página eu fecho o Word. Só vai imprimir até aí. Por quê? O arquivo estava na memória, mas estava na memória reservada para o Word. Eu fechei o Word e acabou esse espaço na memória do Word. Ele não existe mais. Então, problema de não realizar essa tarefa, você poderia ter impressões, ter problemas aí na ocorrência de dispositivo de entrada e saída. Aqui ele está usando a impressora aí como exemplo, mas dispositivos de entrada e saída vão seguir essa ideia. Aí, então, esse é da aula aqui do dia 8. Aí teve algumas outras aulas aqui, ó. Esse é o dia 8, acho que esse daqui é resumo. Esse daqui é aquele lá, ó, que era para explicar o RAID, Aí você tinha que só fazer a continha lá com o seu RA, que é o resto da divisão, explicar o RAID. Aí cada RAID, do 1 do 0 até o 6, tem as suas características lá que está descrita no material. Então, esse é do dia 2, acho que do dia 1, resumo. Do dia 26. Vamos voltar aqui, ó. Qual o impacto de deixar todas as tarefas do computador feitas pelo processador? Ou seja, ele ia demorar muito para realizar as operações de entrada e saída. Porque ele teria que ficar se comunicando com a impressora, com o disco, com qualquer dispositivo de entrada e saída para fazer essas operações de entrada e saída. Então ele não iria conseguir fazer as outras tarefas de processamento, ou ia sobrar pouco tempo para essas tarefas de processamento. 26, 25. Que perguntava qual a quantidade de pastas e arquivos no seu computador. Utilizando esses dados, explique em um parágrafo a importância de um bom sistema de arquivo. Sistema de arquivo, a ideia dele é organizar
os arquivos e pastas de acordo com uma estrutura. Ele usa, no caso, a maioria dos sistemas de arquivo, no caso, usa uma estrutura hierárquica. Então, você tem pasta, depois subpasta e aí por diante, né? E se a ideia dele é organizar, eu quero deixar essa organização de forma eficiente, para quando eu precisar achar um arquivo, isso daí seja de forma rápida. Quando eu quiser abrir um arquivo, acessar esse arquivo, eu quero que isso seja feito de forma rápida. Quanto mais informações aqui você tem, mais você vai precisar do sistema de arquivo para acessar esses arquivos de forma rápida, né? Então, a importância do sistema de arquivo. 25/5, foi. 5/5, volta mais uma. Aqui. 19/5. Aqui aqueles exercícios práticos, né? Eu já tinha feito, deixa eu até pegar um aqui, memória virtual. Que tinha os exemplos aqui no próprio arquivo. Então, era só seguir mais ou menos a representação, né? Esse tinha aquele lá, aqui a primeira representação da memória, daí quando você tem o acesso, tem que ver a falta e o acerto de página. Aí tinha esse exemplo aqui que você tem que contar a falta e o acerto no FIFO e no LRU. O FIFO é só você ir montando aqui uma sequência, o LRU é aquele que você tem que preencher essa tabela. E o segundo é, você tinha que falar qual página vai ser jogado fora por esses 4 algoritmos, né? Aí o NRU é o das classes, o FIFO depende do carregado, né? O LRU depende da tabela, e o segundo a chance é aquele que é o FIFO modificado, que eu preciso analisar o carregado e o referenciado. Esse daí, como eu já fiz, como tinha exemplo, já não vou resolver esses daí. Tem os exemplos aí, não resolvi durante a aula lá. 19/5, 18/5, aqui era um outro, aqui era resumir o conteúdo, né? Tá? Foi a aula lá que eu só mostrei o Excel, então foi aqueles mesmos exercícios. 12. Utilizando o RA, é aquele de alocação, first, best, e aí por diante. Vou pegar ele aqui de novo, né? Olha lá, você tinha essas posições aqui como espaços livres na memória, e eu quero encaixar os X, o Y e o Z. Cada algoritmo, o first fit, next fit, best e worst, vai ter o funcionamento, de acordo com o algoritmo, você teria que jogar isso daí lá. A única diferença é que você ia usar o C ou RA para montar essa sequência aqui. Essa é o 12/5. 11/5. Aqui, considerando swap em memória, aqui, aqueles mais teóricos aqui. Explicar uma situação no uso do seu computador que necessita de swap e outra que necessita de memória, né? Necessita de swapping. Swapping é quando você carrega o processo em sua totalidade. Memória virtual é quando você carrega parte do processo só na memória. Então, por exemplo, se eu acabei de pegar um computador mais novo, ele tem lá 8 GB de memória, e eu abro uma aplicação pequena, né, 2 aplicações que usam aí 1 GB, eu consigo carregar 1 GB na memória, né? Carrego um, enquanto eu não estou usando, posso jogar para o disco. Agora, se eu tenho 8 GB, mas vou abrir um processo que precisa de muito mais memória, eu não vou conseguir carregar esse processo em sua totalidade, eu tenho que quebrar ele em partes, né? Que é a ideia da memória virtual. Aquele exemplo do mapa lá, eu só vou carregar na memória o mapa do local onde eu estou agora, né? Então, isso daí é a ideia da memória virtual. E as outras de deadlock lá, né? Que aqui, acho que a aula anterior aqui, que é antes, deixa eu voltar mais um, acho que a aula aqui do dia 4 falava para descrever uma situação que pode gerar deadlock, né? Então, um processo precisa da impressora, outro precisa do disco, né? Se esses 2 processos conflitarem, você gera o deadlock, né? Aí, eu voltei né, na aula do dia 5, que era a próxima, né, depois dessa daqui, falava lá para descrever como que, para fazer essa modelagem, né? Aí até passei o link lá desse site, que era aquele site para você criar
aquela modelagem, fazer aquela representação igual tinha naquele primeiro exercício lá, as bolinhas e os quadrados, e representar o seu deadlock, né, que gera aquele ciclo. E acho que foi, né, começou do deadlock, ó, foi a última aqui que era deadlock, que é a primeira, antes era a prova, certo? Então, mais para revisar esses... Tinha algum aluno aí que mandou e-mail falando para dar uma revisada não, resolver, principalmente esse do fórum aí. Então, para mostrar essa resolução desses exercícios aí, certo? Se alguém tiver dúvida de algum outro desse exercício aí, principalmente esses de posições aqui, bem que todos os exemplos que eu coloquei aqui, ó, tinha lá sempre uma coluna aqui a mais, né? Então tinha lá a resposta do seu exercício e tinha um exemplo aqui. Aí, por exemplo, aqui você tem que ver, como que funciona o first fit. Ele vai buscar a primeira posição. Aí você resolveria na sua planilha ali, certo? Aí, outra coisa, a gente acabou entrada e saída, né? Finalizou ontem lá com SSD. O deadlock a gente já viu, né? Então, na sequência que a gente viu o primeiro deadlock, daí foi para a memória e sistema de arquivo, entrada e saída. Então, por enquanto, está esses 4 aqui. Mas aí a gente ainda vê o 8, né? Que é sistemas com múltiplos processadores. Por exemplo, você pensar um sistema operacional para gerenciar computadores com mais de um processador, ele vai precisar usar algumas técnicas diferentes para fazer isso daí. E daí fecha o conteúdo aqui, que é com esse capítulo 8. Né? No livro, até, ele tem esses estudos de caso aqui que ele mostra. Né? Se alguém tiver interesse aí, dar uma olhada, é até legal para você entender, por exemplo, um pouquinho do funcionamento desses sistemas operacionais. Só que aí você está estudando o Vista aqui em específico. Né? Então, por exemplo, a gente viu lá no capítulo de processo como que ele faz para gerenciar esses processos, como que é feito todo o escalonamento dos processos. Nesses 3 capítulos aqui, ele vai falar do escalonamento específico no Vista, específico no Linux e aí por diante. Né? Então é legal para você entender como que funcionavam as coisas nesses sistemas operacionais aqui, certo? E aí então, vai ficar aí, hoje eu não vou começar o 8, lá o capítulo 8, né? As provas de vocês aqui tá marcado para começar dia 1º, ó, dia 1º, que é uma quarta-feira, então a gente tem lá, ó, semana que vem, 22 e 23, 29 e 30 aqui, ó, 4 aulas aí para ver esse capítulo 8, que é o último capítulo aí, certo? Cadê? Aqui, ó, vamos voltar lá para a aula de hoje, né? Fecha. Exercícios. Não, respondendo, volta. Aqui. A tarefinha de hoje, dá um alívio aí para vocês, ó. Só responder lá no fórum, ó, presente. Então, quem não colocou lá, só colocar presente lá para indicar, para avaliar a presença e avaliar a participação na aula de hoje. Então, alívio aí para vocês, um dia mais tranquilo de exercício aí, certo? Então, ó, semana que vem a gente começa o capítulo 8, aí já para finalizar o nosso conteúdo da matéria aí, certo? E já finaliza online ainda, né? Primeiro semestre a gente não volta com aula, só segundo semestre, mas daí, pelo menos segundo semestre, acredito que eu não vou dar aula para vocês mais. Né? Segundo semestre as matérias vão mudar, né? Matéria semestral. Acredito que eu não tenho mais aula com vocês. Mas aí segundo, terceiro ano, volto com mais matéria aí, certo? Então, ó, qualquer coisa, se tiver com dúvida principalmente nesses exercícios desse tipo aqui, ó, né, que tem a resolução lá, mas qualquer coisa, manda um e-mail aí para que eu veja isso daí de novo, beleza? Feito, valeu, então lembra de postar lá o presente ali no fórum para contabilizar a aula aí de hoje.